Galera, mais uma noite da live Escuta Quebrada. Estamos aqui mais uma vez essa noite. Teremos aí um bate-papo com uma pesquisadora, cientista, uma mulher preta, que irá trazer como abordagem uma grande riqueza para o povo preto. Então não perca. Eu acho que ela já chegou por aqui já. Ela já chegou por aqui. Já tá por aqui. É rápida. E um enorme prazer em tê-la aqui, né? Ela tá chegando por aí. Espero que todos gostem, que todos compartilhem, aprovem e venham conosco participar dessa live, que é de uma grande valia, de uma grande importância para a nossa comunidade no geral, principalmente o povo negro. Eu estou te aceitando aqui. E estou te procurando aqui. Deixa eu convidar de novo. Claro que esse Instagram dá uns certos bugs, mas tudo bem. Ainda estamos no horário. Alô, alô, alô. O que está acontecendo hoje? Estou tentando te aceitar, mas está um pouco difícil. O que está acontecendo? Deixa eu tirar isso aqui e tentar de novo. Parece que tinha entrado e caiu aí. Tá dizendo que você não pode aceitar, Michele? O que está acontecendo? Opa, Oi. estamos aqui. Olá, boa noite, Michele. Muito obrigado por ceder esse pequeno espaço aqui na live Escuta Quebrado. Um prazer te conhecê-la, né? E eu gostaria que você falasse de onde que tu és, de onde que tu veio, quem é você, para o pessoal poder ter mais informação sobre o seu belo trabalho e assim a gente dá continuidade à sequência. Fique à vontade. Tá bom. Milton, obrigada pelo convite, agradeço aí todo mundo. É o seguinte, eu sou farmacêutica, sou mulher negra, mulher preta, mãe de dois filhos. O meu filho mais velho tem 13 anos, a minha filha mais nova tem 7. A minha filha mais nova tem autismo, nível 1 suporte. Eu também sou uma mãe atípica, na luta aí para conseguir com que ela receba tratamento e que ela tenha todas as possibilidades que ela precisa. Sou carioca da Gema, mas hoje eu moro no interior de São Paulo e eu faço pesquisa na área de proteção solar, avaliando como a radiação solar impacta na pele negra. E hoje eu faço essa pesquisa como pós-doutora, pós-doutorado, é como a gente chama. Então, é após o doutorado. Então, eu sou farmacêutica, fiz mestrado, fiz doutorado, e hoje eu faço pós-doutorado na Universidade de São Paulo, a USP, na Faculdade de Ciências
farmacêuticas. E estou aí querendo entender melhor a pele negra e trazer um pouco da minha contribuição para essa população que é negligenciada, não só no Brasil, como no mundo inteiro, e quebrar paradigmas e entender o que está acontecendo. É isso. Perfeito, perfeito. Eu vou começar assim então. Michele, como que nasceu essa ideia, ou essa criação, ou essa pesquisa, de fazer, de repente, um produto específico para a pele negra? Como que nasceu isso? Então, na verdade, a gente ainda não está na fase de desenvolver um produto. A gente pode chegar lá e eu acredito que em algum momento a gente pode pensar em produtos que sejam mais importantes, mais adequados para a pele negra. Mas a ideia de estudar a pele negra foi o seguinte, e aí é que eu acho que é importante quando a gente fala de ações afirmativas. Eu tinha terminado meu doutorado já na USP em 2016. Em 2017 eu fiquei grávida pela segunda vez, a minha filha nasce, e aí eu, nesse momento, fiquei mais voltada para trabalhar e cuidar dos meus filhos, né? Porque fazer pesquisa, estar no laboratório com o filho, dá uma certa... mais emocionante, né? E ano passado eu resolvi voltar. Meus filhos estavam um pouco maiores, eu tinha também o respaldo do meu marido, assim, no sentido de chegar junto, de dividir e aqui isso é muito importante, né? A gente ter do lado da gente um companheiro que também seja parceiro, né? E eu voltei para a área de ciência, né? Eu queria voltar a estudar, procurei um laboratório que não era da área que eu tinha feito a minha pesquisa do mestrado e do doutorado, é a área de cosmetologia, que a gente chama, né, que eu estou hoje. E aí apareceu um edital na USP, muito bacana, que era um edital para pesquisadores negros. E esse edital, o que ele ia conceder? Um ano de bolsa para que esses pesquisadores pudessem fazer pesquisa científica durante um ano, com dedicação exclusiva. A gente não podia ter trabalho, ter carteira assinada, né? Mas você ganharia essa bolsa e, se possível, essa bolsa seria renovada por mais um ano. A USP, há pouco tempo, né, a USP lá, para quem não conhece, ela é dividida em pró-reitorias. Então, tem a pró-reitoria da pesquisa, tem a pró-reitoria da graduação, e aí, há pouco tempo, foi criada uma pró-reitoria de inclusão e pertencimento. Um objetivo, essa pró-reitoria, de mudar a cara também da Universidade de São Paulo. Então, de ser mais inclusiva, de ter mais mulheres em cargos mais altos, por exemplo, né, como professoras, como pesquisadoras de laboratórios, em cargos mais altos da pesquisa. A gente tem mais pessoas negras também no quadro de docentes, porque hoje com as cotas, com as ações afirmativas, a gente está recebendo um grande número de alunos para fazer faculdade, para fazer a graduação. Metade das vagas são para pessoas negras, mas isso não está ainda refletido no quadro de professores. Então, essa pró-reitoria ela vem para tentar minimizar essas questões que estão na sociedade, mas que também estão na USP, porque a USP também é feita de pessoas que estão na sociedade. E essa pró-reitoria, então, ela fez esse edital para pesquisadores negros. E aí eu falei, nossa, eu sou uma pesquisadora, eu tenho doutorado, quero fazer o pós-doutorado e eu sou negra. E conversando com um professor lá do laboratório que eu estou hoje fazendo o pós-doc, que a gente chama de pós-doc, a gente abrevia assim, que é o professor André Babi, que tem uma grande experiência nessa área de proteção solar, de pele. E a gente resolveu fazer um projeto sobre proteção solar e pele negra. E ele também ainda não tinha, apesar de ele estar há 20 anos nessa área de pesquisa com pele, com proteção solar, que a gente também chama de fotoproteção, ele ainda não tinha feito nenhuma pesquisa com esse recorte de etnia, né?
de promover a pele negra, especificamente. Então, o projeto, na verdade, ele surgiu da oportunidade que eu recebi quando a gente teve um edital que estava incluindo só pessoas negras. E aí, a partir daí, a gente começou a fazer a pesquisa. Eu recebi a bolsa, hoje eu sou bolsista, consegui, já estou 1 ano fazendo pós-doutorado, e hoje eu estou no 2º ano de pós-doutorado, a bolsa foi renovada, e a pesquisa está indo a todo vapor, a gente está super contente, resultados iniciais estão sendo bem promissores, e eu acho que isso vai contribuir muito com a saúde da população negra, e a gente pensar também que no futuro a gente vai ter produtos que são melhores para a pele da população negra, né? Isso é muito importante. Perfeito. Eu vou também te fazer uma outra pergunta. Antes de você, claro, ter todo esse trajeto que você mesmo acabou de dizer, e quais foram os primeiros passos que você chegou até onde você chegou? E qual foi os caminhos que você trilhou para chegar onde você chegou, fora a sua perseverança e garra e força de vontade de não ter o comodismo, de não colocar isso como uma forma de ser uma mulher negra, preta, não, eu vou ficar no meu canto e para mim tá bom assim. Conta um pouco mais ou menos para essas pessoas como você trilhou esse caminho para chegar até onde você está, que talvez para você procure muito mais. Por favor. Maravilha de contar. Eu acho que a educação, ela para gente que é pobre, preto, trabalhador, classe operária, né? É assim que eu me vejo, e é da onde eu venho. Eu acho que a educação é uma forma de romper com o que o sistema traz para gente. Então, assim, eu cheguei até aqui estudando. Eu fiz faculdade de farmácia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz vestibular, fiz 1 ano de cursinho, mas eu acho que antes disso, assim, eu tive uma família que me deu muito apoio e que tinha muito dentro da, da opinião, da herança, que estudar era uma forma da gente conseguir romper com o que queriam que a gente fosse, né? Se você é preto, se você é negro, se você é preto, você não tem que ter você não precisa você não precisa ser doutor, você não precisa ser um médico, você não precisa ser um engenheiro, você vai ganhar um salário mínimo, vai ter uma condição de vida mínima só para sobreviver. Então isso tá muito dentro da minha família, né? O meu avô paterno, ele foi retirante nordestino, ele foi à Segunda Guerra Mundial, tenho muito orgulho de dizer isso, né, da história dele, menino preto, órfão, e quando ele chegou na cidade do Rio de Janeiro, como eu falei, eu sou carioca, com todas as dificuldades que ele teve na vida, ele conseguiu se manter, conseguiu um emprego, conseguiu formar uma família, e foi isso que ele deu para as filhas dele. Como estudar, que estudar é uma forma da gente romper com o que o sistema quer que a gente seja, né? Então, isso é uma herança, isso é uma coisa que eu recebi da minha família. E a minha mãe, que é filha, né? A minha mãe, filha do meu avô, trouxe isso também para a minha educação. Eu já ouvia meu avô falando e a minha mãe também trouxe isso para mim. Então, eu sempre aproveitei todas as oportunidades que eu tive. E apesar da minha família ser uma família de periferia, pobre, com o estudo a minha mãe conseguiu passar no concurso público lá na década de 70. Aí ela conseguiu dar uma condição de vida melhor para a família dela, para mim e para o meu irmão. Eu consegui ter a oportunidade de só estudar, não precisei trabalhar e também estudar. E aí eu vi nisso uma possibilidade, assim, eu tenho que aproveitar essa oportunidade, porque nem todo mundo que tem a minha aparência, que tem a minha origem, tem essa possibilidade. Então, eu aproveitei muito a oportunidade que eu recebi, que foi estudar, só estudar. Então, eu estudei e no momento que acabou a escola, eu falei assim, não, agora eu vou fazer o vestibular, vou fazer uma faculdade, e eu fiz faculdade
pública, porque também estava muito claro para mim, né, para minha família, de que eu não podia também fazer uma faculdade particular. Meu pai e minha mãe foram muito claros nisso. A gente não tem como pagar uma faculdade particular. Se você quiser fazer uma faculdade, você vai ter que estudar e passar no vestibular. E foi o que eu fiz. Então, eu aproveitei, passei no vestibular, numa época que, infelizmente, a gente não tinha ainda ações afirmativas, as cotas, né, na universidade. Fiz a faculdade, me formei como farmacêutica, trabalhei como farmacêutica em vários lugares, só que eu sou muito curiosa, quero muito saber como é que as coisas funcionam e vi na pesquisa científica uma forma de saciar um pouco da minha curiosidade. Então eu queria saber o que ia acontecer, eu quero saber como é que funciona tal coisa, eu quero entender por que essa coisa acontece. E aí o caminho que a gente tem para fazer pesquisa científica é esse. A gente faz o mestrado, depois a gente faz o doutorado, faz um pós-doc, né, onde eu estou agora ou não, faz concurso para ser professor de universidade pública e continua a carreira acadêmica, como a gente chama, estudando. Então, acho que é isso. A gente tem que romper e aproveitar as oportunidades que a gente tem. Então, é muito difícil estudar. Eu acho que eu tive um ambiente muito favorável, onde a minha família sempre me incentivou e falou assim: você tem que aproveitar as oportunidades, você tem que estudar, porque é estudando que a gente rompe. E isso é verdade, eu acho que a gente consegue romper isso e mudar a cabeça das pessoas e falar: não, eu sou preta, mas eu tenho estudo, eu não tem nenhum problema em não ter estudo, mas a gente pode ter estudo. A educação, o conhecimento não tá só para quem é branco, tá para a gente também, não tá só para homem, tá para mulher também. Mesmo a gente tendo origem humilde, origem periférica, a gente tem direito. Então, acho que é isso. Perfeito. Uma ótima colocação, bem descrita, né? E pelo que eu entendi, que eu li mais ou menos uma página que você me mandou, Sim, qual a importância do raio ultravioleta na pele negra? Qual é a importância? vamos lá. A gente, quando tem o sol, né, a luz do sol, ela é dividida em três partes. A gente tem três tipos de radiação. A radiação infravermelho, que dá o calor para a gente. Por isso, se a gente ficar muito tempo no sol, começa a ficar com calor. Tem a radiação, a luz visível, que é por isso que quando está de dia ilumina, né, a gente tem o dia. E o ultravioleta, esse a gente não consegue, ele não tem nenhuma característica assim marcante. Mas o que o ultravioleta faz? Ele, quando chega na nossa pele, ele vai penetrar duas partes da pele, né? A gente divide a pele em três partes, mas ele penetra na pele e ele pode causar vários problemas. Ele pode causar até câncer de pele, mas ele pode causar envelhecimento, ele pode causar reações inflamatórias, ele pode causar mancha. E na pele negra, é, quando você vai ver os estudos que já tem, que falam da pele negra e radiação ultravioleta, a gente tem algumas outras coisas também acontecendo. Então, é muito comum a gente ter formação de melasma, são manchas que a gente tem na pele, então intensifica, porque a nossa pele é mais pigmentada, então a gente tem mais chance de formar. A gente também tem aquelas manchinhas, parece umas verrugas que dão na nossa pele, quanto mais velha a gente fica, que nem a pele do Morgan Freeman, que tem várias verrugas, né? Aquilo também é intensificado pela radiação ultravioleta, o queloide e outras. E uma outra coisa também que a gente tem na pele é manchas que são causadas depois que a gente tem uma. Quando a gente bate a região da pele em alguma coisa, ou tem uma ferida, ou tem uma cicatriz, a gente mancha também a pele. Então, a princípio, a gente tem algumas dessas coisas que podem ser intensificadas com a radiação ultravioleta,
que é a radiação que vem do Sol e que a gente recebe quando a gente está pegando o Sol sem nenhuma proteção. Então, se você está direto pegando o Sol, você tem essa radiação podendo provocar essas coisas, além de queimadura também, né? Então, você pode ter queimadura, a pele vai ficar mais escura, então tudo isso pode acontecer. Ah, perfeito. E dentro desses estudos no quais você está fazendo com seus colegas, ele é para criar um creme ou um protetor, alguma coisa desse gênero, uma camada protetora, não sei se eu estou falando correto, para que amenize esses fenômenos, vamos dizer assim? A gente ainda não está pensando em criar um produto, mas a gente está pensando antes de criar o produto. A gente está pensando o seguinte: como é que funciona a radiação ultravioleta na pele negra? Se a gente entender o que ela faz, como ela pode, o que ela pode causar na nossa pele, a gente pode pensar em produtos que sejam melhores para a pele negra e entender esses produtos que estão no mercado, que dizem para a pele negra, eles realmente são bons, ou se a gente precisa fazer produtos novos. Então, a ideia é antes disso. Então, eu acredito que no futuro a gente vai ter informação, mais informação a respeito de como que a pele negra se comporta frente à radiação ultravioleta, e assim a gente consegue pensar em produtos melhores. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a pele negra precisa de proteção solar. Então, é um mito a gente achar que, não, eu sou negro, eu não preciso de passar protetor. Isso não é verdade, a gente precisa. Agora, a gente não sabe ainda, tem pouca pesquisa nessa área, é o seguinte: será que esses protetores que a gente tem no mercado são os mais adequados, são os melhores para a nossa pele? A gente não tem essa resposta ainda. Então, a gente precisa entender como a pele negra se comporta, e se a gente entende ou entende parcialmente, a gente pode pensar em produtos mais adequados. Mas o que é importante a gente pensar é o seguinte: a gente vive num país que a gente recebe muito sol, né? O Brasil está bem no meio do planeta, que é diferente de países da Europa, que são países mais frios, porque não recebe tanto sol, então a gente recebe muito, assim como o continente africano. E no caso do Brasil, porque a gente está fazendo pesquisa no Brasil, a gente tem a população negra, ela é a maior, é a maioria da população brasileira. Então, a gente precisa pensar nessa população. E, mais uma vez, a gente é negligenciado, porque quando a gente pensa em protetor solar, a gente pensa em pele branca, né? Quando a gente pensa, não, quem vai passar protetor solar? A gente pensa em uma pessoa branca. A gente acha que a gente não precisa. E tem essa crendice: quem é negro não precisa de protetor solar. Isso não é verdade. Então, a gente precisa ter cuidado, porque a pele vai sofrer algum tipo de dano com a radiação ultravioleta. Então, isso é uma coisa importante. Uma outra pergunta também, é uma dúvida minha, acho que acredito de milhares de pessoas. A pele negra, ela tem uma tendência maior a ter o CA de pele? CA de pele? Tá. Tá. Não, não, não. Quando Não a gente existe vai ver os isso. números, não, a gente tem câncer de pele, sim, na pele negra. A gente tem pessoas, a população negra pode também ter câncer de pele. Mas a incidência, né, a quantidade de pessoas que tem, quando você compara negros e brancos, a população negra tem muito menos do que pessoas brancas. Mas tem uma questão: qual é o problema? A maioria dos médicos não consegue descobrir de forma prévia, né, fazer um diagnóstico precoce, vamos dizer assim, quando vê as lesões. Tem muita dificuldade em ver lesões nos pacientes que são negros, e não consegue fazer essa relação. Essa lesão é câncer de pele. Então, tem essa questão. E outro problema que a gente também vê pelos números é que muitos negros não vão procurar ajuda médica,
no início, quando começam a ver uma alteração na pele, e quando vão procurar um serviço médico, acaba sendo muito quando a doença já está bem desenvolvida, o que dificulta muito o tratamento e aumenta a chance de morte. Então, a gente tem dois problemas aí. E aí, essa procura para a população negra, né, por que demora a procurar? Será que demora a procurar porque a pessoa não tem tempo, porque a pessoa tem um trabalho, tem um gasto de muito tempo entre sair do trabalho, né? Tem gente que demora 2 horas para chegar no trabalho e 2 horas para voltar. São 4 horas do dia dela. Se ela tem uma jornada de trabalho de 8 horas, ela perdeu 12 horas da vida dela só fora de casa. Como que essa pessoa vai ir no médico? Como que essa pessoa vai conseguir faltar, às vezes, já é um trabalho precário? E que médico vai atender essa pessoa? Às vezes é um atendimento que demora muito para a pessoa conseguir marcar uma consulta. E aí ainda corre o risco de, quando chega a ser atendido, essa consulta, você tem um médico que nem sabe reconhecer direito aquela lesão, não consegue relacionar essa lesão com câncer de pele. Então, isso é mais um problema que a gente tem. E isso pode acontecer, infelizmente. Ah, beleza. Eu também estive reparando no material que você me mandou, é, investigar novos tipos de filtros solares. Qual que seria mais ou menos isso? Vamos lá. No protetor solar, né, a gente, quando fala protetor solar, a gente está falando de um produto. Então, se você ou quem estiver assistindo a gente tiver curiosidade de ver, quando você vai lá ver na composição, tem várias substâncias. E essas substâncias são filtros, que a gente chama. São filtros solares, são as substâncias que protegem a pele da radiação ultravioleta. Então, a ideia é que no futuro, né, com essa pesquisa, que eu acredito que não vai que vai ter outras vertentes aí. Quem sabe no futuro outros pesquisadores negros também vão estar lá no laboratório junto comigo, ou depois de mim, né, porque nada é eterno, pensar em novos produtos que possam, como você me perguntou, talvez a gente possa desenvolver novas substâncias para serem filtros. Talvez as substâncias que a gente tem hoje, que são usadas hoje, talvez não atenda a população negra. E a gente precise de outras substâncias. Então, a ideia, no fim, é a gente pensar o seguinte: a gente precisa de produtos que sejam mais adequados. E isso acontece em vários ramos, né? A gente tem que pensar, por exemplo, no cabelo. Hoje em dia, a gente está aceitando mais o uso do cabelo natural, com cacho, sendo crespo, mas há 20 anos atrás, no Brasil, todo mundo queria alisar o cabelo, porque era o que é normativo, que é padronizado para a gente, né? Cabelo liso, nariz fino, pele clara, que é a aparência da pessoa branca. Então, a gente precisa de produtos que sejam adequados às nossas características. O nosso cabelo é crespo, a nossa pele é pigmentada, e é isso. Então, a gente precisa de produtos que sejam adequados. E a ideia é Perfeito. propor coisas assim. Uma pergunta, é uma dúvida minha que acontece comigo mesmo. Quando o tempo está muito calor, que nem está no momento, eu percebo que a minha pele, de vez em quando, ela enche de água, de bolinhas de água. Isso é chamado do que, mais ou menos? Eu não sei se tem. Meu Como que se Deus. pode ser? Eu sei que talvez eu Eu estou não vou andando saber um te pouquinho mais à responder. frente. Eu não vou saber, mas eu posso procurar e depois eu te falo. Eu não sei exatamente. Mas tem Ela pessoas que coça, têm. ela dá uma coceira naquele local, e depois Aham. daquela coceira ela dá umas bolinhas de água bem pequenininha, imperceptível, mas E depois você já, somem. Depois que, você já procurou um dermatologista para ver, para investigar? olha, eu procurei um dermatologista, ele me mostrou que ele branco, ele teria aquilo e falou para mim que impossível ter uma cura para a situação. E Ele me ele não falou o receitou que que aí, era? não. Ele falou, ó, eu também tenho isso. Uhum. Usa esse creme tal, esse sabonete tal, para poder amenizar a sua situação.
Me desculpa, mas foi ao contrário, né? Deu tudo ao contrário. Deu ao contrário. É, O que me salvou, na época que isso aconteceu com muita frequência, não acontece mais, foi mato. Aí vem a história dos nossos povos antepassados. Matos, folhas. Minha mãe foi no mato, pegou umas folhas, tomei um banho e aquilo foi amenizando, que hoje já aliviou. tem uns 4, 5 anos que não acontece mais isso. Não sei por quê. Mas os cremes em si e o sabonete que ele mandou comprar, as coisas que ele mandou comprar, chegou a ficar em carne viva quando eu Meu aplicava. Deus. Nossa. Não sei o que que era. Aí ele falou também na época que a questão é que minha pele não dava com perfume. Nada, nenhum tipo de creme que tinha substância perfume, né? Tinha que ser Sim, um creme que não tinha cheiro, não sim, tinha. sim. Não sei como explicar isso. É, eu entendo. Aí eu falei, Aham. aí eu falei, tá bom. Aí eu comecei a pesquisar, e encontrei um, por sinal, muito caro, Sempre, né? muito caro, cento e poucos reais, 200 ml, pra gente que é de periferia não dá. Então, outro Não dá pra. problema também. Isso é um problema. A gente, muitos produtos que são cosméticos são muito caros. E, assim, não é uma questão assim, beleza é importante, né? A gente se sentir Sim, bela é importante. Mas tem coisas que vão além da beleza. São coisas que é para manutenção da, do corpo, né? Para o corpo ficar bem, né? Então, tipo, um hidratante é um produto para manter a hidratação, para a pele ter uma certa quantidade de água para ela ficar hidratada. Isso não é uma questão de beleza, é uma questão de manter as características do corpo. E aí tem produtos que são muito caros, e isso é muito complicado. Mas assim, eu não conheço essa, essa desordem que você comentou, mas é ruim porque você pode ter sido encontrado um profissional da saúde que talvez ele não conhecesse também para a melhor maneira de cuidar e acabou passando uma coisa que piorou a sua pele. E que é talvez isso. A para ele gente, se encaixou, né? então, nem tudo que é parecido é É, igual. Às vezes, assim, a pessoa tem uma dor de cabeça, uma pode estar com fome, a outra pode ser enxaqueca, mas é dor de cabeça, mas não é o mesmo motivo, né? Então, é comum a gente, não estou dizendo que é o caso, mas é comum a gente ter, às vezes, profissionais que não conseguem, porque assim, as lesões que a gente vai ter na pele negra, de lesões, problemas dermatológicos, ele muitas vezes tem características diferentes do que você vê na pele branca. Então, assim, tem coisas que tem características. Na pele branca vai ter mancha vermelha, na nossa pele a mancha vai ser marrom. Então, se você não, se o profissional não tiver acostumado ou ter esse conhecimento, ele dificilmente vai conseguir fazer o link de que aquele problema é igual àquele, só que a aparência é diferente, porque a pele tem cor diferente, então pode se apresentar diferente. Então e assim, isso é racismo, não é, Milton? Isso acaba sendo racismo, porque a gente sofre nisso também, né? Então a gente precisa é, mudar muitas coisas, né? A gente precisa que os profissionais saibam características que são diferentes. Então, uma coisa. E é isso que você pensa. Uma doença numa mulher e uma doença num homem é diferente, uma doença numa criança, no idoso. A gente precisa também que a nossa população também seja reconhecida com questões que são específicas. E isso não é só na área da dermatologia. Tem alguns problemas de saúde que vão ser específicos ou vão ser mais comuns na população negra. Então, e aí o profissional da saúde, ele tem que estar preparado, que não estou dizendo só médico, né? A gente tem vários profissionais de saúde, tem que estar preparado para ver essas características que são diferentes para cada grupo. certo. Esses grupos que você está tentando fazer a pesquisa, já tem pessoas disponíveis para estar fazendo, não sei se é teste, não sei como é que diz, Tô, tô. voluntários, A gente voluntários chama de para participantes. os participantes, né? Já tem bastante gente que está participando ou ainda está
Essa é uma Precisa. dificuldade que eu estou precisando. Gente, olha aí, olha aí. Então chama o povo aí. Fala É o aí. seguinte, é um experimento que não causa dor, eu não preciso, é bem tranquilo. É um experimento em que você pega eu aplico numa área do antebraço, que é essa região aqui, ó, que pega menos sol e tem menos pelo. Nessa região, eu aplico um, um creme que tem um filtro solar, e aí eu estou avaliando vários filtros solares na pele negra. Então, eu estou fazendo um estudo com 9 filtros solares. Até agora eu já fiz com 7, estou fazendo com 7, né? E vou fazer daqui a pouco mais 2 que estão faltando. Então, nessa região, eu, eu faço uma delimitação, né? Faço com caneta mesmo, caneta esferográfica, caneta Bic, faço um retângulo na pele do participante, aí marco uma área certinha e nessa área eu passo o creme que tem o filtro que eu quero avaliar, estudar. Aí a pessoa fica 2 horas com esse creme e aí é só ficar paradinha. Não, não precisa fazer nada. São substâncias que já estão no mercado, então não tem nenhuma substância nova que eu estou testando. São substâncias já conhecidas e usadas em vários protetores solares. São substâncias aprovadas pela Anvisa, na concentração que a Anvisa permite, então é seguro nesse sentido, não tem nada inédito, nada novo. O que é novo é a perspectiva do ensaio, a visão que eu estou tendo do experimento. E depois dessas 2 horas, eu pego uma fita adesiva, que é mais grossinha que um durex, uma fita como se fosse uma fita durex, só que ela é mais grossa, e coloco na região onde foi passado o creme. E eu ponho essa fita e tiro essa fita. Essa fita eu tenho transferência da pele do voluntário, da parte mais superficial, que a gente chama, né? A parte que a gente vê da pele, ela passa para a fita. E é dessa fita que eu vou fazer o meu estudo. Então, vai sair material da pele do voluntário. A gente faz isso, né? Pega um durex e coloca o dedão. Se você depois pegar, você vai ver que ele ficou todo manchado, ficou meio esbranquiçado. Então, a gente passa o material para a fita. É uma fita que tem uma colazinha que nem um durex, bem parecido. E aí, com essa fita, eu consigo fazer meus ensaios lá no laboratório. O que eu faço com essa fita? Eu pego essa fita e coloco num equipamento, num aparelho, que simula radiação ultravioleta, igual a radiação do sol, que a gente recebe, ele simula isso. E aí, a partir daí, eu consigo perceber o seguinte: o que acontece com esse material que eu tirei da pele do participante quando a radiação bate nesse material? O que a radiação faz? Eu falei de várias coisas que a radiação pode causar, mas os problemas. Mas como é que ela causa esses problemas? Ela leva à formação de radicais livres, né? E esses radicais livres é que estão relacionados com esses problemas que eu comentei antes. E aí eu consigo ver se formou mais ou menos radical livre. E a ideia é formar menos radical livre. Quanto mais radical livre a gente forma, mais chance a gente tem desses radicais livres começarem a causar problemas na pele. Então, eu consigo ver se formou mais, se formou menos, eu consigo ver se aquele filtro está impedindo a formação de mais ou menos radical livre. Então, assim, a ideia é que eu estou estudando 9 filtros e eu consigo ver qual filtro foi melhor para a pele negra desses 9 filtros, qual que impediu que a formação dos radicais livres fosse menor. Então, isso protegeria mais a pele contra a radiação ultravioleta. E aí eu preciso de pessoas negras, né, entre 18 a 60 anos, que participem desse ensaio, cedendo um pouco do seu tempo nessas 2 horas lá no laboratório, que fica na cidade universitária, no bairro do Butantã, do lado do Instituto
Butantan, bem pertinho, para poder fazer esses ensaios. Então, até agora eu tenho conseguido, mas é complicado, porque eu estou lá na USP e às vezes a gente não tem tantas pessoas negras que estão na comunidade da universidade, né? A gente tem a maioria das pessoas, apesar da gente ter cotas e ter mais estudantes negros, a maioria das pessoas que estão na USP, seja como funcionário, como professor, como estudante, são pessoas brancas. Então é difícil, mais difícil encontrar os participantes. E esses participantes podem ser de qualquer lugar, não precisa ser da USP. É só combinar e a gente faz todo o desenrolo lá, todo o rolê para fazer a investigação, a pesquisa. Tem telefone de contato que de repente as pessoas podem entrar em contato para marcar alguma coisa, algum formulário? Tem o meu, pode me procurar no Instagram, eu respondo. Eu uso meu Instagram como profissional. Então, quem quiser entrar no meu Instagram é @Michele, com 2 L's, e no final, ponto Barão, sem tio. Aí, Milton, depois, se você quiser fazer uma postagem e me marcar, fica à vontade. Claro. E aí, falando comigo, a gente conversa em off e aí a gente marca um dia que a pessoa puder, aí a gente vê o horário, combina tudo direitinho. Ah, perfeito. Eu achei assim de muita importância, porque quase a gente não se fala desse lado do negro sobre pele. Não se tem, não se fala. Eu nunca escutei falar nada do que você me trouxe. Eu sempre, das vezes, sofri por algumas coisas sem saber nem o que porquê. Ah, é normal, é porque você é negro, então isso acontece mesmo. É porque sua pele é mais forte, é porque seu sangue é mais forte, é porque não sei o quê. Sabe, um monte de coisinhas assim nesse sentido. E a gente vai crescendo acreditando nessa falseta, né? Então, quando eu te vi, eu te chamei, foi justamente por conta dessa questão que, como você está dentro e já conhece esse mundo, traz essa informação correta e coerente para as pessoas que não existe o porquê a sua pele é assim, que você é negro, que a sua pele tem que ser assim, ou porque isso tem que acontecer assado, ou porque isso é normal porque você tem um sangue mais forte. São coisas que não só eu, mas com milhares de pessoas cresceram nessa sintonia, Não, acreditando nisso. é E não verdade. é. A gente Pode falar. isso é muito ruim, né? Porque isso é uma mentira, isso é um mito. E quando a gente está relacionado com essas questões da ciência, para você ter certeza que não precisa, você tem que testar. E isso não tem testes que tragam isso. Então, se tem pouca gente ainda pesquisando sobre isso, e a gente não tem essas informações ainda de forma. A gente entende assim, o que a gente sabe? A gente sabe das características da pele de uma forma geral. A gente sabe que tem mais colágeno, que tem mais elastina, degrada menos que colágeno e elastina, que são fibras que dão sustentação. Então, isso está relacionado, por exemplo, ao envelhecimento da pele. Então, é por isso que a gente, quando vê uma pessoa negra, mais velha, ela tem uma pele que quando você compara uma pessoa branca da mesma idade, a pele da pessoa branca normalmente tem mais ruga, tem menos elasticidade, está mais caída. Né? Mas isso é característica da pele. Isso não quer dizer que a pele é melhor ou ela é mais forte. É que ela tem um jeito dela. Só que tem coisas que pra gente é pior, entendeu? Então, por exemplo, a nossa pele faz aquelas vesículas. Aquelas vesículas, aquilo a gente vai aparecendo. Na pele branca não tem essa formação dessas vesículas. Então, a gente faz mais queloide, a gente tem mais mancha. A nossa pele mancha mais por causa da pigmentação que é maior. Então, são peles diferentes. Então, assim, é uma forma também da gente ser negligenciado, da gente ter menos, receber menos tratamento, da gente ter menos produtos que sejam adequados para a gente. E aí a gente vai pensar em várias coisas. A gente não tem o sangue mais forte.
É porque a gente tem que ser mais forte, porque às vezes a maioria da população negra tem pouco acesso a serviço de saúde, é mais pobre. É, Então, não é? Você vai ter, se você for ver quem tem mais dinheiro, é quem tem, normalmente a maioria é branco. Então, a gente é negligenciado. E aí falam isso pra gente, você é mais forte, sua pele é melhor. Mas não é verdade. É, como resultado inicial que eu tive lá no laboratório, que eu até apresentei no Congresso Brasileiro de Cosmetologia, que acho que até coloquei para você, a gente fez nesse meu trabalho de pesquisa, a gente fez uma comparação com esse ensaio que eu falei para você, agora como é que a gente faz, com a fita, com o creme, né, lá no aparelho e tudo, a gente fez uma comparação desse ensaio, comparando só a pele sem protetor, sem filtro, sem nada. Comparando a pele que o extraído da pele, né? Porque a gente não pega a pele, a gente pega a fita que foi colocada sobre a pele. Então a gente comparou essa retirada da pele com radiação e sem radiação. Com radiação tem mais radical livre, sem radiação tem menos radical livre. Teoricamente, a gente espera isso, né? Quando põe radiação, forma mais radical livre. E a gente comparou dois grupos, pele branca e pele negra. Quando a gente comparou os dois grupos, o que a gente encontrou? A pele branca formava 268% de radicais livres. Então, quando eu pegava, quando eu retirava esse material da pele branca e botava lá no meu equipamento que simula radiação, aí eu via que formava 268% de radical livre a mais, né? Quando eu comparei com a pele negra, o que aconteceu? Formou 458% a mais. E foi um nossa, resultado que a gente não esperava. Por quê? Porque a gente acha que a pele negra não precisa. Eu achava que a pele negra estava mais protegida. E formou mais radical livre, quase o dobro da pele branca. Então, só por esse resultado inicial, eu já posso considerar que precisa de proteção solar. Agora, como que isso está acontecendo, por que isso está acontecendo, a gente tem que entender mais. Por isso que tem que ter mais pesquisa primeiro, a pele negra tem que ter mais pesquisa científica, e aí não é só a pele, a gente pensar na população em geral. Se tem diferenças, a gente tem que pensar em mais pesquisas nessa área, e a gente tem que ter mais pesquisador preto fazendo isso também. Não só nessa área que eu estou, mas olha que engraçado. Esse laboratório que eu estou, eu sou a única negra desse laboratório hoje. Um laboratório que tem muitos pesquisadores, alunos de graduação, estagiários, tem gente fazendo mestrado, gente fazendo doutorado, e eu sou a única negra. E a gente só foi fazer pesquisa sobre a pele negra, apesar de ser um laboratório que tem já alguns anos de pesquisa na área de proteção solar, agora. Tem um ano que a gente está fazendo essa pesquisa. nossa. Por quê? Porque surgiu a oportunidade. Quando surgiu uma bolsa com ação afirmativa e quando surgiu uma possibilidade de uma pesquisadora negra fazer essa pesquisa. E aí a gente encontrou esse primeiro dado inicial que nos surpreendeu, porque a gente acredita, tem essa crença de que a pele negra é melhor, que ela é mais resistente. E aí, assim, se ela fosse igual à pele branca, a gente já ficaria surpreso. Mas ela não é igual, ela é diferente. Ela está formando mais radicais livres. E isso pode gerar vários problemas na pele. Então, qual é a questão? A gente, por exemplo, a pele branca, quando uma pessoa branca fica no sol, ela fica vermelha. A gente fica no sol, a gente não fica vermelho. Mas não quer dizer que está acontecendo algum problema com a nossa pele, que a gente pode não estar vendo, porque a nossa pele é mais escura. Mas os Perfeito. problemas podem estar acontecendo, né? Então, assim, é importante que a gente cuide da pele, é importante que a gente use protetor solar, mas é importante que isso também, essas questões, né? A gente precisa discutir isso, de saúde, de cuidado, e aí não é só com a
pele, a gente tem que pensar de uma forma geral, para que a gente também tenha políticas públicas que ajudem a população negra a adquirir um produto melhor, um produto que seja bom, né, adequado, que tenha serviços de saúde que possam ajudar a população. Então, a gente continua exigindo que a gente seja cuidado também, né? Sim. Até mesmo em relação a isso, eu ouvi dizer aí, alguns tempos atrás, até de uma colega minha, que já estava 5 anos na fila para passar num dermatologista. 5 anos para poder passar num dermatologista. Então, aí, Como é que é? Como é que aí é? quando a pessoa chega, se tem uma lesão, quando ela chega, esperando 5 anos, gente, Eu falei, aí mas, ela já chega muito ferrada. Como que vai reverter um quadro que se for mais grave? pois é, Aí a pessoa está porque, numa situação. porque parece que, não sei se é verdade isso, parece que esse médico dermatologista, essa especialidade, ele é um custo muito caro e é muito visto por estética, não talvez por saúde. Não sei se eu estou falando besteira ou não. Não, Tem alguns lados não, que parece que é visto mais por estética, não pela relação saúde, né? Porque ele é o dermatologista, ele vai dar o melhor creme, ele vai dar o melhor não sei o quê, tal, 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 tal. Ele vai mandar esticar aqui, ou estica dali, ou puxa dali, o creme de cá, o creme de lá, mas talvez eu acho que deveria ser tratado um pouco mais como se fosse um clínico geral, uma opinião minha. Ele deveria estar em todos os polos, não assim, um sortido. Eu vou para o SUS, passo lá no SUS, aí eu tenho que ficar num banco de espera, porque existe um dermatologista só. Que eu estou na Zona Norte, aí ele me manda eu lá para a Zona Sul, na cidade de Tiradentes, para passar com o dermatologista lá. Só que tem milhares de pessoas na minha frente. E os sintomas estão acontecendo, os sintomas estão aparecendo. E eu vou ali, né, fazendo aquela receitinha caseira, ou a receitinha da vovó, ou a receitinha do índio, né, ou nas garrafadas que aparecem, né, para a gente poder driblando essa situação. Eu já que acredito a que gente deveria tem ser um. acesso, né? Oi? Às vezes é o que você tem acesso, é esse É, conhecimento popular, esse conhecimento ancestral que às vezes é o que tem acesso. Não quer dizer que esteja errado, não. É, você pode ter muita coisa que funciona, sim, que tem, que ou que a gente já sabe que funciona, quando a comunidade científica já sabe, ou que vai descobrir que funciona. O dermatologista, né, a área de dermatologia, eu não sou médica, mas assim, a área de dermatologia tem muitos problemas de pele, muitas doenças de pele. Tem doenças que são infecciosas, tem doenças causadas por bactéria, por fungo, e assim, estética, beleza, tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso, às vezes o limite é muito, muito frágil, né? Então, assim, tem médicos dermatologistas que se especializam na parte de estética, mas tem farmacêutico, tem dentista, tem biomédico também, e tem outros que não. Então, assim, é uma especialidade importante. A gente tem que pensar o seguinte: a sim, pele é o maior órgão do corpo. Tudo que não chega, não entra, a pele é uma fronteira. Então, se a gente não tivesse pele, toda a poluição, sujeira, micro-organismo, a própria radiação, tudo que está ao nosso redor ia entrar no nosso corpo. Então, a pele, ela forma uma barreira e não permite que qualquer coisa entre no nosso corpo. Por isso que pessoas que são queimadas, né, que sofrem queimaduras graves, que perdem a pele, têm grande chance de ter infecção. Então, a pele é muito importante. E é muito triste a gente ouvir assim, um relato de que a gente não tem um profissional lá, especialista, para atender a população. Um órgão que é o maior do corpo que não está sendo, que é negligenciado. E aí a gente, de novo, como população, tentar cobrar porque tinha que ter em todos os postos, ou então postos que fossem mais próximos, né? Aí você falando disso, numa cidade como São Paulo, que você demora 2 a 3 horas, às vezes, para
de um lado, de uma ponta ou outro da cidade. E aí essa pessoa que trabalha, que tem filho, que vai de transporte público. E aí isso é uma coisa, assim, não precisa ser grave. A gente está falando de câncer, né? Que é uma coisa, que é uma doença grave, mas assim, qualquer coisa que você tenha na pele causa desconforto, causa uma coceira, uma lesão, uma ferida, e a pessoa ficar anos esperando um atendimento, é muito triste isso. E isso é um problema. A maioria da nossa população, da população negra, vai ter esse tipo de atendimento, né? Porque a maioria é pobre, então não tem plano de saúde, tem que ser atendido pelo Sistema Único de Saúde, e dependendo do que você precisa, você vai esperar muito. Então, se é uma coisa grave, a pessoa vai morrer na fila, esperando. Infelizmente, né? Infelizmente. Uma pesquisa dessa que você está fazendo, um exemplo, para amanhã ou depois ela se tornar algo que possa vir para o mercado, vamos dizer assim, aprovada por todos os órgãos competentes, demoraria mais ou menos quantos anos, mais ou menos, para que isso acontecesse? Bom, depende do que a gente vai propor de produto, né? Que você está falando em produto. Quando Isso. a gente faz pesquisa, a gente, na área da ciência, a gente faz a nossa divulgação é em revista científica. E o que a gente faz? A gente, depois que tem os resultados, a gente escreve um artigo que vai ser publicado nessa revista. Essa revista pode ter outros cientistas e empresas podem ter acesso. Então, vamos supor que eu descobri lá, eu fiz um ensaio e vi que o filtro X era o melhor dentro dos que eu testei. No momento que eu tiver essa publicação tiver sido feita, a gente pode ter indústrias cosméticas que vejam essa substância, vejam esse artigo, né, esse material, e aí resolvam fazer um produto com essa substância, por exemplo. Se é uma substância que já tem, como é que se fala? Que ela já foi aceita pela Anvisa, que é o caso que eu estou fazendo agora, eu estou testando os filtros que a Anvisa permite serem usados. Aí só depende da indústria, ela fazer um produto, misturar outras substâncias para o produto ser estável, espalhar bem na pele. Uma coisa que a gente tem muito com produto para pele, né? Principalmente protetor solar. A nossa pele fica branco, né? A gente passa o protetor solar e a gente, às vezes, dependendo do produto, fica esbranquiçado. Então, ela resolvendo esses problemas, fazendo uma formulação boa, isso é rápido de ser colocado no mercado. É rápido, assim, menos de um ano. Agora, se é uma molécula, uma substância inédita, nova, aí precisa de testes de segurança e toxicológicos. Para quê? Porque a gente tem que ver se aquela molécula, ela é um ótimo filtro solar, só que passa na pele e a pele fica em carne viva, então não pode ser usada. Aquela substância não é boa porque ela melhora de um lado e piora de outro, ou causa algum problema, causa uma outra doença. Então a gente tem que fazer esse tipo de testes. Aí você tem que provar, né? Você, quando eu digo a empresa, tem que provar que aquela substância ela é uma substância segura para ser usada e que você pode usar sem problema na população. Aí isso demora mais um tempo, né? Que aí a Anvisa vai avaliar, aí tem um olhar mais crítico, porque a preocupação sempre de uma substância nova, seja medicamento, seja um cosmético, é que pode causar um problema grave para quem está usando. Então, a gente tem que ter cuidado, né? A Anvisa tem muito cuidado quando tem substâncias novas, tem que provar que não causa problemas. E aí demora mais um tempo. Mas, como eu falei, o objetivo da minha pesquisa inicialmente é entender como que a radiação ultravioleta pode prejudicar a pele negra, e se a gente entende, a gente consegue propor ou substâncias que já estão no mercado ou substâncias novas que talvez sejam necessárias, porque o que tem no mercado pode não nos atender. Isso ainda a gente precisa discutir bastante.
Ou seja, é um trabalho realmente de formiguinha, né? É de ir Aqui lá pegar é isso a assim. folhinha nas costas e levar até o cupinzeiro. Pegar a folhinha nas costas e levar até o cupinzeiro. Por mais que a folha seja grande, mas a formiga carrega. É mais ou menos o que vocês estão tentando fazer. É buscar essas pessoas, trazer e fazer o trabalho, pesquisar, ver se realmente o que acontece vai surtir o efeito que vocês esperam ou não. Talvez Exatamente. vocês esperam que não tenha efeito nenhum anormal, acredito eu. Se tiver, vocês vão correr atrás também para tentar solucionar e melhorar com produtos, remédios, sei lá como que for, a questão que for aí relacionada ao tratamento. E por você ser uma mulher negra, carioquês, agora tá paulistana, E agora eu tô paulistana. agora tá paulistana, tá aqui nas comunidades de São Paulo, não tem diferença nenhuma, acredito eu, é a mesma coisa. Você está se deparando com diversos tipos de situações, talvez ou igual, ou melhor, ou pior, da onde que você veio, e eu não sei se de repente isso te assusta, ou você fala, não, para mim é normal, tá tudo certo, e vamos tocar a bola, né? Se acha que tá certo assim, ou se você acha que tá certo não, por ser mulher, você com certeza você vê milhares de mulheres indo trabalhar, você acaba tendo um olhar de cientista e eu tenho certeza que você olha para as peles de cada uma daquelas mulheres ou homens negros Sim, e leva aquilo para o seu laboratório, né? sim. Por, Na verdade, eu fico assim, nossa, essa pessoa podia ir lá no laboratório participar da minha pesquisa. Olha que pele linda. Eu queria tanto estudar essa pele. ah lá, Sim. o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o sol do Rio de Janeiro é comparado com o sol de São Paulo? Só para poder ter um. Não, eu não, aí acho que é, eu não sei se a gente tem mais incidência de radiação no Rio do que em São Paulo, mas a temperatura lá é mais alta. Lá tá mais quente, lá é mais quente que São Paulo. Mas Mais olha, a venta? gente está falando de é mais quente. Mais O Rio é quente. mais quente que São Paulo. A gente está falando de calor, de radiação, de sol, mas o frio também prejudica a pele, Isso. porque deixa a pele seca, Boa, né? boa, boa, boa. A pele resseca. Então, uma outra coisa também que é importante a gente passar, e aí, assim, se eu puder dar duas dicas, se eu puder dar três Faz. dicas, eu daria três dicas aqui para gente. É, Segue em frente. usar protetor solar de 2 em 2 horas, que é a recomendação. É, usar hidratante, aí você pode usar o hidratante no final do dia antes de dormir. Isso para homem e para mulher, tá, Milton? Porque as mulheres às vezes são mais cuidadosas com a pele do que os homens. Sim, Mas com não tem certeza. diferença. Tem que cuidar. E beber água. Beber água é importante porque a gente fala assim, nossa, mas a minha pele está ressecada. Aí eu vou passar 10 quilos de creme, aí a minha pele vai ficar macia. A maioria dos cremes que a gente chama de hidratante, ele não põe água para dentro da pele, porque a pele tem água. Ele não põe água para dentro da pele, ele não deixa a pele perder água. Se a sua pele Hum, tem pouca água, não vai perder água, vai perder pouco. Mas para deixar a sua pele mais hidratada, você tem que ter água. E água é bebendo água, não tem outro jeito. Então, isso para pele, mas isso vale para muitas partes do corpo, né? Por exemplo, melhora a questão renal. Quem bebe pouca água tem mais chance de ter pedra no rim, infecção urinária, enfim. Então, é, beber água também é importante, é bom para a pele. E essa é de aí você falou, graça, a gente consegue fazer é de de graça. graça. E você tocou um assunto bem interessante. Você tocou um assunto bem interessante, que é a questão do frio, né? Realmente, todo mundo fala do calor, do calor, do calor, mas tem um frio, né? Quase a gente não se vê mais, mas ele existe ainda, né? Raramente E aí, em existe. São Paulo, aí na semana passada, pô, bateu 10 graus. Eu passei frio pra caramba lá na USP, no laboratório. Tava bem frio Então, aí na semana passada.
Tem que cuidar. O calor também, quando a gente toma banho, está muito frio, a gente toma banho quente. Calor demais também, assim, de banho quente também não é muito bom para a pele. E, e aí o bom é passar um hidratante quando a pele está nessa época de frio, né? É bom passar um hidratante nos lábios também, a gente tem hidratante para o lábio, para não ficar ressecado, rachar. Tem que ter esse tipo de cuidado, porque a pele muito seca, principalmente nas extremidades, né? Na palma, na palma das mãos, ou na sola dos pés, e principalmente na sola dos pés, a pele muito seca vai rachar, e aí causa desconforto e até dor, dependendo do tamanho da rachadura. Então, se a pele está E, gera- hidratada, já evita. e geralmente, digo meu mesmo, os mais gordinhos, né, que tem mais dobra, né, eu acredito que deva sofrer um pouco mais em relação a isso, até mesmo no E quente ou no frio, né, porque ficam mais, não fica sei, úmido. fica úmido, né, É, e na geralmente é região, nas partes mais quentes, nas dobras, né, que dá aquela sensação de umidade ou muitas vezes rachadura até. o que tem que fazer quando, por exemplo, for tomar banho, secar bem essas partes que tem mais dobra, assim, que pode acumular água, e aí pode ter, por exemplo, alguma infecção por fungo, e aí vai causar desconforto, vai causar ardência, vai causar dor. Aí tentar, nesse caso, assim, se já tiver numa situação de, de algum problema assim na pele, é procurar um dermatologista e ver qual o melhor tratamento. Porque às vezes você tem uma infecção ali por conta da umidade daquela região. Mas se você ainda não tem nada, o ideal é que seque melhor, para não ficar a região úmida. E aí é passar hidratante. E às vezes tem hidratantes que são mais assim, gordurosos, né? E aí eles vão ter um poder de manter mais a, a água da pele. Aí depende também da região da pele. Por exemplo, a palma da mão, o joelho, o cotovelo, sola do pé são regiões que a pele é mais grossa. Então, às vezes, você precisa de um hidratante que seja mais gorduroso, mais intenso. Aí, dependendo da parte do corpo da pessoa, às vezes a pele já é mais fina. E aí não precisa de um hidratante que seja tão viscoso, né? Tem uns que são creme. E aí também é ruim passar uma coisa muito viscosa no corpo. Aí pode expressar uma coisa mais fluida, uma loção. No rosto também, né? Não precisa ser uma coisa tão densa. Então depende também da região do corpo da pessoa e como tá também. Mas assim, de uma forma geral, é importante hidratar a pele. Porque a pele hidratada, você tem menos chance dela rachar. E aí, quando a pele racha, você também é a porta de entrada para micro-organismos, enfim. E aí você pode levar algumas coisas que são ruins. Então, por exemplo, a sola do pé é bem comum a gente ter rachadura. Aí, se for uma Perfeito. pessoa que tem diabetes, né? Aí a gente tem mais outro problema de cicatrização. Então, dependendo da pessoa, tem que tomar um cuidado maior. Mas, de uma forma geral, tratar a pele sempre é bom. E depois fica com a pele macia, né? Com certeza. Michele, a gente está chegando ao fim, já estamos batendo já 1 hora aí. Isso aí. O que que você quer falar nesses 5 minutos finais aí para a gente poder finalizar? Solta a voz que o microfone é seu. Obrigada. Quero agradecer você, Milton, pelo convite. Fiquei muito feliz. E quero falar duas coisas. Acho que uma coisa é que a população negra tem todo o direito à educação e que a gente tem o direito de fazer o que a gente quiser, principalmente de mulheres negras, que se a gente for comparar, é o grupo dentro da população negra que acaba sendo mais marginalizado, que sofre mais. Então, a gente tem que correr atrás do que a gente acredita, dos nossos sonhos. As ações afirmativas são importantes para isso, né? Como dizia aquela música da Bia Fernandes, cota não é esmola. É uma reparação histórica com o que esse país fez com a gente.
A gente teve um período de 300 anos de escravidão, onde os negros eram considerados objetos, coisas, e depois foram libertos sem nenhum tipo de ajuda e reparação. Então, hoje o que a gente vê é só reflexo histórico. Então, a gente ainda tem muita pouca reparação, mas elas são importantes. Então, assim, acho que o pessoal, a gente tem que ocupar os espaços. E um dos espaços que a gente tem que ocupar é o espaço da universidade. A universidade pública tem metade das vagas para a população negra. É o direito nosso, uma reparação histórica para a gente. A gente construiu esse país, as riquezas desse país com o nosso suor, né? Nossos antepassados construíram e a gente continua construindo. Então a gente tem direito, não é esmola, a gente tem mérito nisso. E tem que ocupar esses espaços. Vão para a universidade, estudem, façam a faculdade que for mais interessante, façam. E aí isso vai, com certeza, mudar muitos cenários que a gente tem hoje, né? Então, se a gente tiver mais negros ocupando mais espaços nas áreas diversas, como professor, como médico, como engenheiro, arquiteto, economista, a gente vai conseguir mudar outras realidades, como a gente é visto também. Então, a gente é a maioria da população e a gente tem que ocupar os espaços, porque a gente está aqui, a gente é brasileiro e tem direito também à educação pública de qualidade. Então, acho que todo mundo tem que ocupar. Façam faculdade, vão lá. Não é fácil fazer faculdade, é difícil, mas é uma oportunidade que quebra barreiras e muda e a gente vai mudar essa realidade. Acho que uma outra coisa também que eu queria comentar aí, já falando da minha área de cosmetologia, é que a nossa pele precisa de cuidados. A gente não tem uma pele mais resistente, ou melhor ou pior. Nossa pele tem as nossas características, e essas características têm que ser pensadas pela indústria que produz produtos cosméticos. Então, a gente está aqui há Tá te muito pedindo tempo. obrigado aí. Legal, bacana. Eu agradeço. A gente tem muito produto no mercado, muita empresa no mercado aí, que ainda está começando a pensar em fazer produtos para pele negra. E a gente é a maioria da população, então a gente tem que ter produtos para gente, para nossa pele, para o nosso cabelo. Beleza não é uma questão não é supérfluo, não é bobeira. Beleza é se sentir bem consigo mesmo, com o seu corpo, com a sua pele, com o seu cabelo, que é uma característica, as nossas características, e a gente precisa de produtos que sejam adequados para a gente, para o nosso cabelo, para a nossa pele, para manter o nosso corpo do jeito que ele é. Né? Então, se a gente tiver produtos que sejam bons para a nossa pele, para o nosso cabelo, a gente vai manter ele com as características dele. Então, a gente tem que exigir isso mesmo do mercado, das indústrias, que tenham produtos que sejam próprios para a gente, porque a gente tem características específicas, né? E que são diferentes, cada pessoa, cada grupo, né? Branca de um jeito e negro de outro. Então, acho que tem isso também. A gente tem que continuar exigindo e é isso. E aí, ocupando os espaços. Vamos ocupar os espaços, vamos exigir as coisas. Educação, produto, saúde, a gente tem que exigir sim. Gente, ó, eu vou pedir obrigado aqui para a Daiane, tá? E por Sora, que escreveu aqui, para Ana, Gabriel, que entrou muita gente aqui, graças a Deus. Acho que o pessoal se interessou mesmo pelo tema, porque é um tema muito importante, de verdade, como ela acabou de colocar lá atrás. A pele é tudo, né? Então, vamos lá, dê essa moral aí pra Preta aí, dê essa moral pro Preto aqui, entendeu? Procurem ela aí nas redes sociais dela aí, bate um papo, marca, né? Leva o pessoal preto também, não tem problema nenhum, leva a comunidade, faz uma fila lá na porta e vão pra cima, porque isso daí não acontece todos os dias. Essas questões não se acontecem todos os dias na periferia, ou alguém que está dentro de uma grande escola daquela pensando na gente aqui fora. Porque ela está pensando na gente aqui fora.
né? Então, ela está querendo fazer um bem para todo mundo, não só para um ou para ela, é para todo mundo, né? Então, o povo preto, o povo negro, o povo de periferia, de favela, de quebrada, de comunidade, pega lá, leva a galera lá e procura ela lá, dá uma moral para ela também, porque ela também precisa, é o trabalho dela, Sim. né? Ela precisa desenvolver esse trabalho dela e mais já pensou ela amanhã ou depois numa grande universidade mostrando o seu produto lá fora, né? E lembrando de vocês que também foram lá buscar esse grande trabalho dela. É magnífico. Eu ficaria aqui mais 2, 3 horas conversando sobre. É que realmente o Instagram ele pode me barrar se eu passar Sim, sim. de um certo tempo. Mas acredito que daqui a meses a gente volta de novo com Com um certeza. bate-papo, né? Que aí você vai falar de uma forma diferente de como aconteceu, de tudo que aconteceu, como foi bom, se não foi, se ainda está em estudo. Michele, muito obrigado por hoje mesmo, muito obrigado de coração. Eu sei que você tem suas tarefas, eu sei que você está cansada, daqui a pouco você levanta, daqui a pouco eu levanto, mas a gente somos de guerra, somos pretos, somos de comunidade, a gente não quebra, enverga. E Exatamente, a gente não quebra. Isso aí, e da próxima vez a isso gente aí. volta na fé. Michele, muito obrigado, boa noite. Gente, live Escuta Quebrada termina por aqui. Até a próxima vez. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Falou.